Oiê! Nessa aula vocês vão aprender junto comigo a produzirem a bolsa Duna, essa peça aqui que foi exclusivamente desenvolvida para o nosso workshop do Elas pelo Brasil na cidade de Fortaleza. E a gente chamou ela de bolsa Duna justamente por conta dos elementos utilizados, trazendo aí a regionalidade do local onde o workshop foi apresentado. Então as ondinhas aqui na parte de cima, a palha natural e até o formato do ponto, todas características que trouxeram aí, deram vida à nossa bolsa Duna. Trouxe aqui alguns materiais para mostrar para vocês. Calma, não vou utilizar todos, é mesmo para a gente poder personalizar essa bolsa aí no final da nossa aula. Então, o que nós vamos precisar para fazer a bolsa Duna? Trouxe aqui agulha de crochê, tenho 3 opções, vai depender do que você mais gosta e mais se adapta aí para produzir a sua peça. Como eu tenho um ponto um pouco largo, eu gosto de utilizar agulhas menores. Então, eu tenho aqui uma de 5,5, uma de 6,5 e uma de 6. Você pode utilizar a que mais você se adequa aí para a produção da sua peça, para a realização do seu ponto. Agulha de tapeçaria, tesoura, vamos precisar de linha, estou usando aqui a linha transparente da Círculo, tem na Casa de Palha Acessórios, todos os acessórios vocês encontram lá. Cola para artesanato número 3 da Tec Bond, agulha de costura e os acessórios aí para personalização da nossa peça. A parte principal da nossa bolsa é a cestinha de palha natural, esse cestinho aqui que vocês também encontram lá na Casa de Palha, é a base da nossa peça. E aí os acessórios extras aí para personalização, né? Eu trouxe aqui algumas opções para a gente escolher juntas ao final da produção dessa peça. Trouxe aqui a alça Juliette na cor jeans, a alça Chloe na cor ouro velho. Tem outras opções aqui também. O fecho costurável, né? O imã costurável, eu estou usando aqui o maior, o de 18 milímetros. E também trouxe 2 pingentinhos, aqui eu tenho o A, que eu personalizo aí de amorino, e um strass, um dourado e um ouro velho aí, dependendo da cor do metal que eu vou utilizar. E eu escolhi para produzir com vocês a nossa cor azul celeste, 36 milímetros, tá? E para a produção dessa bolsa, a gente usa em torno de 390 gramas de fio, 400, dependendo aí da tensão do ponto de vocês. Então, um rolinho é mais do que suficiente para produzir essa peça. Bora crochetar? Então, já estou aqui com o meu fio e uma dica que eu gosto sempre de dar para vocês é nunca desenrolar o fio assim do novelo, porque ele vai começar a fazer mais e mais voltinhas. E essa peça, para a gente deixar os pontos bem retinhos, ela já acaba deixando o fio um pouquinho mais enrolado, tá? Então, sempre tirem do novelo dessa forma, que é a forma com que o fio entrou no rolo e ele vai sair, ó, retinho, sem ficar se enroscando. Então, para começar a nossa peça, nós vamos pegar aí a nossa cestinha de palha. E aqui, essa cestinha, ela foi produzida em espiral. Então, vocês vão ver que chega aqui na parte de a gente começar a nossa carreira aqui de acabamento para essa peça, ela não começa e termina no mesmo local. E isso acaba trazendo aqui para a nossa peça, no resultado final, deixa eu mostrar para vocês, esse desencontro aqui dos pontos que a gente precisa trabalhar para ficar da forma mais disfarçada possível. E eu gosto sempre de deixar ele aqui para o cantinho, ó. Então, aqui com o nosso cestinho, eu vou escolher uma agulha que passe aqui nos buraquinhos, tá? Para eu fazer essa carreira. E a gente vai pegar exatamente aqui na lateral, aonde tá, ó, esse comecinho aqui do nosso cesto. Você consegue ver que uma carreira aqui, ó, tá na base e aqui, ó, ela já começa a aparecer na lateral do cesto. E é aqui, nessa transição, que a gente vai iniciar a nossa peça, tá? Então, eu vou começar bem aqui da lateral, no primeiro ponto que eu já consigo pegar, aparecendo aqui para a lateral do meu cestinho, para fazer essa primeira carreira. Então, eu vou entrar nesse daqui, ó. Vou deixar um pedacinho do meu fio e puxar ele para frente aqui no meu buraquinho, para a gente fazer aqui uma carreira de ponto baixíssimo em volta dessa nossa base, tá?
Então, aqui, ó, saí do primeiro e vou para o próximo, deixando esse pedacinho aqui lá dentro e puxando o fio do meu novelo. Esse primeiro aqui não tem problema ficar mais larguinho, a gente consegue ajustar ele no final. E vamos embora fazendo aqui pontos baixos, ó. Entrei no buraquinho, trago pra frente e passo embaixo da laçadinha que já está na minha agulha. Ó, entrei aqui no buraquinho, trago pra frente e passo na laçadinha que tá na minha agulha. E aí, a gente vai fazer dessa forma, em volta dessa base toda. Fazendo uma carreira aqui, ó, de pontos baixíssimos, correntinhas. Não precisa deixar muito largo, né, e nem muito apertado. E vai contornando aí toda essa sua base. Quando estiver chegando aqui no final, você vai ver que já não está encontrando na mesma carreira, justamente por essa base crescer em espiral. E já vou mostrar para vocês como a gente vai fazer. Ó, tô chegando aqui nos meus últimos pontinhos, fazer mais um. E vocês podem ver que o meu fio começou aqui embaixo, ó. Aqui você pode, ó, puxar para ajustar o seu pontinho. Deixar ele como os outros, ó, bem pequenininho, né? E aí, aqui eu entrei nesse, ó, eu vou entrar em mais um, que é o último aqui para encontrar a minha carreira de baixo. Então, eu entrei nesse aqui, trago aqui o fio para frente, ó, e aqui eu já vou cortar o fio que vem do meu novelo para eu fazer esse último ponto aqui, puxando para a carreira de baixo, tá? Então, aqui, ó. A gente já corta, traz esse fiozinho aqui todo pra frente, e aí aqui embaixo dessa minha primeira correntinha que eu fiz, eu posso utilizar aqui a nossa agulha de tapeçaria pra passar aqui, ó, por dentro dessa primeira correntinha, levando lá pra baixo. E voltando aqui nessa, que foi a última que a gente fez. Levando aqui dentro desse último buraquinho de ponto. Dessa forma. Então, esse é o acabamento que obrigatoriamente fica na nossa cestinha, por ela crescer de forma espiral, tá? Aqui no lado de dentro, eu já vou pegar, porque a minha bolsa não está crescida ainda, fica mais fácil. A gente já vai fazer essa finalização, dando um nozinho. Mais um. Bem apertado. E vamos cortar bem rente. E pode pôr um pinguinho de cola para garantia de que esse nozinho não vai se soltar. Então, vou pegar já a minha cola aqui, Tec Bond, e eu dou um pinguinho aqui no meu nozinho. Para ele ficar bem preso. E aqui a nossa primeira carreira tá feita. Então, aqui pra gente fazer a próxima carreira, a gente precisa ver da mesma maneira que a gente viu aqui na primeira, aonde que a gente pode fazer. Porque, por exemplo, se eu pegar essa carreira aqui, ó, aqui ela tá colada nessa carreira que eu acabei de fazer. Mas aqui, ela já não está, ó. Aqui, se eu começar nela, nessa parte aqui, eu já tenho uma carreirinha sobrando aqui embaixo. Então, eu preciso escolher exatamente nessa parte para começar. Ó, não posso começar nesse ponto porque estaria colado. Aqui não estaria mais colado, mas eu vou pular mais umzinho e vou começar nesse. Assim, eu já vou manter essa minha carreira aqui, ó, de furinhos e começo os meus pontos nessa daqui.
Então, novamente, vou entrar aqui no meu buraquinho, vou pular esse, vou entrar nesse, deixo um pedacinho de fio lá pra dentro. E vamos novamente fazer essa carreira de pontos baixíssimos, começando por aqui. Já tô com laçadinha na minha agulha. Busco o fio do meu trabalho lá dentro, deixo esse primeiro mais frouxinho, depois a gente ajeita no final. E, novamente, entro no buraquinho, pesco o fio do meu trabalho, trago pra frente e passo embaixo da laçadinha. E assim a gente vai começar, ó, a fazer essa carreira aqui, dando esse intervalo de uma carreira de furinhos aqui na nossa base, tá? Então, se eu tivesse começado aqui, teria ficado colado. Como eu comecei aqui, não ficou. Quando a gente estiver aqui do outro lado, vocês vão ver que a gente já vai estar aqui na carreira de cima, deixando esses espacinhos de furo nesse lado aqui também. Então, só seguir novamente, fazendo os pontinhos em volta da nossa base. Ó, chegando aqui nos meus últimos pontos, como eu expliquei para vocês, a gente tá com a carreira aqui, ó, de espacinho em volta de toda a nossa base. Tô aqui no meu penúltimo ponto. Ó, e aqui onde se encontra o meu primeiro, eu vou fazer mais um aqui, nessa minha carreira que eu tô, para fazer essa transição aí, essa conexão para a carreira de baixo. Ó, posso fazer mais um aqui para chegar o mais próximo possível, para conectar aqui com a minha carreira de baixo, tá? Então, tiro aqui da minha agulha, corto o fio do trabalho, vou puxar aqui todo para frente e meu fazer esse último pontinho, essa conexão entre as carreiras aqui, ó. Então, vou levar aqui no meu primeiro pontinho. E vou voltar dentro do espacinho do último. Ó, fazendo novamente essa conexão. Aqui a gente ficou com toda a nossa base dessa forma e a gente fica com esse morrinho aqui no cantinho, tá? Aqui novamente a gente finaliza igual a primeira vez. Já dando nozinho e deixando essa carreira finalizada para a gente iniciar já a carreira que vamos começar a subir a nossa bolsa. Bom, finalizadas essas duas carreiras, agora nós vamos para a parte onde a gente já vai começar a carreira que dá início à nossa peça. E aqui eu vou passar essa parte aqui que tá com a emenda, o começo do meu cestinho, aqui o final do cestinho, e vou começar os meus pontos aqui por essa lateral, tá? Então, aqui, ó, vou fazer já nesse primeiro pontinho, que eu consigo ver que já não está conectando aqui com essa minha carreira, porque se eu começar por aqui, ó, eu já vou engatar uma carreira aqui na outra. Então, eu vou começar por aqui e aqui no final a gente vem vindo aqui por essa carreira até conseguir passar aqui para essa de baixo, tá? Vou começar aqui, pode ser bem no primeirinho ponto. Vou deixar um espacinho. E trazer esse meu fio aqui para frente, para a gente já começar diretamente a nossa carreira aqui de pontos baixos, tá? Então, coloquei aqui, trouxe para frente, vou laçar na minha agulha, fazendo aqui, ó, primeiro ponto baixo do meu trabalho, tá? Aqui, a gente já pode esconder esse pedacinho de fio aqui que sobrou, tá? Já ir arrematando ele. Então, vou aqui para o próximo ponto. Laço, trago para frente, dou uma alturinha aqui pro meu ponto, ó, laço e fecho. Essa carreira aqui a gente não pode apertar muito, porque senão vai ficar com muitos espacinhos de palha aparecendo entre um ponto e outro, tá? Então, eu gosto de deixar ele mais frouxinho para que ele complete bem essa minha palhinha, ó. Entrei no próximo buraquinho, laço, trago para frente, dou a alturinha do ponto, laço e fecho. E assim a gente vai fazer essa primeira carreira. Para essa carreira aqui, a gente precisa chegar num número par de pontos. O que que acontece? O nosso cestinho, como ele é artesanal,
pode ser que às vezes ele não tenha uma contagem de pontos par. E pode ser também que em alguma das palhas ele possa ter espaços aqui muito maiores que caibam até 2 pontos. Se acontecer esse caso aí no seu cestinho, você que vai ter que ir fazendo e contabilizando aí os pontos, né? Para a gente poder ter uma noção se precisa ou não colocar mais de uma vez o aumento. Por exemplo, já vou contar aqui com vocês desse meu cestinho. Aqui a gente tem 3 que eu já fiz e eu vou contar quantos pontos eu tenho aqui em volta da minha base. Ó, aqui eu tenho um ponto um pouquinho mais comprido, por exemplo, né? Não necessariamente eu vou precisar fazer um aumento, mas eu já vou contabilizar aqui para ver se vai ser necessário de acordo com o número de pontos que eu tenho. Por exemplo, se o meu cestinho tiver contabilizando o número de pontos ímpar, eu sei que aqui nesse canto, onde está um espaço maior de pontos, eu já posso colocar o meu aumento para não precisar chegar aqui e faltar. Às vezes, o seu cestinho vai ter 2 espaços maiores ou 3, então precisa ter essa contagem aí para dar certo. Então, aqui eu tenho 3. Ó, aqui totalizou 35 pontos nesse meu ponto aqui, e aí eu vou ter que passar aqui, ó, mais um pontinho, 36 e aqui 37. Então, essa minha base tá com um número ímpar. Então, eu posso escolher colocar um aumento aqui, se eu achar necessário, a gente vai ver juntas, ou aqui onde eu tenho um espaço maior de pontos. Vamos fazendo e aí a gente vai ver. Então, aqui eu vou continuar a minha carreira, ó, fazendo os meus pontos baixos. Um pontinho para cada. Aqui os buraquinhos estão bem pequenininhos nesse início. Ó. E um cuidado que eu tenho também nessa carreira é sempre deixar o fio aqui para cima do meu dedo a parte aberta, para quando eu trazer ele para frente, ele vir a parte fechadinha em primeiro lugar. Então, assim, ele já faz com que o fio já venha bem gordinho aqui, cobrindo a maior parte possível aí da minha palhinha. Ó, cheguei aqui na minha lateral, onde a gente estava com aqueles espaços maiores de ponto. E como que eu vou ver? Eu vou entrar aqui nesse, vou fazer um pontinho. Ó, sobrou um espaço. Eu vou pular aqui, esse que eu acabei de fazer, normalmente. Vou entrar no próximo, fazer mais um. Olha só, eu já vi que ficou um baita espaço aqui. Parece que tá faltando um ponto, ó. Se eu for fazer mais um ponto, vai continuar, ó, nessa mesma frequência aqui de espaços. Então, eu já consigo perceber que aqui eu posso fazer um aumento, que eu já sei que eu preciso de um pontinho a mais, né? Então, eu vou fazer um aumento aqui. Se a gente identificar durante essa carreira que precisa de mais um aumento, a gente vai ficar novamente com um número ímpar. Então, a gente precisa fazer 2, né? Mais 2 aumentos, caso seja necessário para fechar aí o número par. Se eu precisar fazer apenas esse aumento aqui, já vai dar certinho o meu número par aqui para o meu cestinho. Olha só, fiz 2 pontinhos aqui e um aqui. E olha só como ficou bem completinha aqui a minha carreira. Eu vou fazer o próximo e deu certinho o aumento ali que eu precisava, ó. Então, já fiz vários pontinhos e não fica aquele super espaço entre os pontos. Então, eu acredito que como os meus próximos buraquinhos estão pequenininhos, não vou precisar fazer mais nenhum aumento e já vai fechar o meu númerozinho par aí de pontos. Então, vou continuar aqui essa carreirinha e aqui, chegando aqui no final,
a gente volta para finalizarmos juntas. Ó, estou chegando aqui nos meus últimos pontinhos e já tá começando a ficar mais apertadinho, que é o final do meu cesto. Fiz mais um aqui, consigo ainda entrar nesse aqui, ó. Se você quiser trocar por uma agulha mais fininha para conseguir entrar aqui nos últimos buraquinhos, pode trocar. Ó, fiz o meu pontinho aqui. E aqui eu preciso começar a avaliar, né? Consigo colocar aqui nesse último, tá seguro? Para não soltar aqui a minha palha? Ou já passo para a carreira de baixo aqui nesse próximo? Ó, se eu passar para a carreira de baixo aqui, eu já vou perder esse meu espacinho de ponto. Então, eu vou entrar nesse aqui, novamente, nesse menorzinho aqui. Ó, aqui eu poderia pegar uma agulha um pouquinho menor, tá? Mas entrei com essa aqui mesmo. Vou trazer aqui pra frente, fazendo esse pontinho aqui. E aqui, ó, eu tenho mais um espacinho de ponto, já pulando esse, mais um espacinho de ponto para finalizar a minha carreira. E aí, eu vou contar com quantos pontos eu fiquei e vendo se eu fizer só mais um aqui, eu vou conseguir fechar a minha carreira com um número par, né? Considerando aquele aumento que eu fiz. Então, vou contar aqui. Ó, estou com 37 pontos nessa carreira, então eu preciso fazer realmente apenas só mais um para totalizar os 38. Então, aqui, fiz esse meu penúltimo ponto aqui e venho aqui nessa minha carreirinha de baixo, porque eu não tenho mais espaço de ponto aqui, para finalizar esse meu último pontinho. Ó, e aí, ele vai ficar dessa forma. Aqui, a gente vai ajeitar, ó, para unir uma carreira a outra. Se for perceber, aqui até caberia um aumento, mas como eu já totalizei o meu número par e não ficou tão distante assim, eu vou finalizar dessa forma, tá? Então, aqui, ó, entre o meu primeiro e o meu segundo ponto, eu vou entrar nessa correntinha aqui de cima e alongar um pouquinho esse meu último ponto aqui, passar essa laçadinha na agulha e, ó, levar lá para dentro dessa forma, tá? E aí, aqui, a gente finaliza essa primeira carreira. Ficamos aqui, ó, dessa forma, tá? Todo certinho, essa lateral aqui fica perfeitinha. E aqui, a gente fica com essas duas questões aqui da carreira anterior e mais essa curvinha aqui dessa primeira carreira, tá? Mas ela fica aqui no ladinho, tá? Fica bem imperceptível, assim, até fica perceptível, mas não é algo que incomode ou influencie no resultado final da sua peça. Então, a gente tá assim, e agora sim a gente vai começar aí a subir a nossa bolsa. Então, chegando nessa fase aqui, onde a gente já tá com o nosso elinho lá pra trás, fechamento aqui certinho, ó, fechamento invisível de carreira, nós vamos dar início à subida da nossa bolsa. E a gente vai fazer nessa primeira carreira da seguinte forma: eu vou entrar aqui nesse meu primeiro Vzinho, esse que eu passei o fio aqui pra frente, ó, levando lá pra trás, fazendo um ponto baixo centrado, ó, sair aqui dele, vou engatar na minha agulhinha ali atrás, vou laçar e fechar. Vou pular um ponto e vou fazer um ponto baixo aqui embaixo da correntinha, tá? Não vai ser centrado. Então, aqui, ó, vou pular esse ponto aqui, que é o próximo ponto, não vou fazer centrado. E entre ele e o próximo ponto, ó, aqui embaixo da minha correntinha, eu vou fazer um ponto baixo também, dessa forma. E aí, agora, a gente vai voltar ao lado desse primeiro ponto, embaixo da correntinha que ele passou por cima, fazendo um ponto cruzado aqui em cima, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou virar minha agulha, vou entrar aqui, e aí, aqui, ó, a gente vai mudar um pouquinho, né? Que a gente sempre passa o fio por cima da agulha, laçando e trazendo. Aqui, a gente vai passar por baixo. Então, eu vou pegar o meu fio assim, ó, por baixo da agulha, vou laçar, trazer aqui pra cima, laçar, ó, e fechar. Dessa forma, tá? Vou fazer novamente esse primeiro aqui, ó.
Fiz o meu primeiro ponto baixo centrado, pulo o segundo ponto e na correntinha aqui, ó, acima dele, vou fazer um ponto baixo. E vou voltar aqui, ó, nessa correntinha, depois do meu primeiro ponto, e vou laçar lá atrás. Em vez de laçar por cima, vou laçar por baixo. E aí, aqui que tá o segredinho para os pontos virem bem retinho, tá? Eu sempre vou manter ao contrário no meu dedo agora nessa carreira. Para puxar esse fio aqui cruzado, a parte lisinha fica para cima do meu dedo. Eu vou vir por baixo da agulha, ó, trazer aqui para frente. Ele vai vir no lado lisinho aqui para cima. Vou laçar e vou fechar. Aí, agora, vamos para o próximo ponto. A gente fez esse ponto aqui na correntinha e logo em seguida já temos um ponto, né? Ó, a minha correntinha o meu ponto baixo tá saindo aqui dessa correntinha. Aqui eu tenho o meu próximo ponto baixo. Aqui eu vou entrar, laçar, trazer pra frente, fazendo um ponto baixo centrado. Vou pular o próximo ponto e na correntinha acima eu vou fazer o meu próximo ponto baixo. Pulei esse ponto, não faço centrado, venho na correntinha e faço o meu ponto baixo. Dessa forma. E agora, eu vou voltar aqui, ó, depois do meu ponto, não vou fazer centrado, fazendo o meu ponto cruzado. Então, é nesse espaço aqui, ó, entre o ponto anterior, tá? Pulei esse centrado, venho aqui ao lado dele, viro o meu fio ali pra cima do dedo, trago, lacei, passei por cima, laço e fecho. Ó, aqui o meu fio veio assim, mas a hora que eu fechar, ele já vai virar e ficar o lisinho pra frente. Vamos para o próximo. Ó, aqui vocês podem ver que o meu fio já começou a enrolar um pouquinho por causa que a gente ajeita para trazer esse ponto aqui cruzadinho aqui pra frente. Dá pra fazer sem ajeitar, Duda? Dá. Porém, ele não vai ficar sempre o mesmo padrão. E isso, no final da peça, ó, vou até mostrar o lado de trás aqui o lado da frente aqui, ó. Todos os pontinhos, eles vêm lisinho pra frente. Isso acaba tendo um resultado mais padrão na peça, né? Eu tenho a primeira peça que eu fiz, vou mostrar aqui pra vocês, ó, eu não me atentei em arrumar o fio e eu pegava por cima da agulha, como eu mostrei pra vocês ali. Então, se eu pego sempre por cima da agulha, o ponto ele vem mais cruzado aqui pra frente. Por isso que a gente pega por baixo da agulha. O ponto, ele acaba subindo, ó, mais retinho. Não sei se vocês vão conseguir perceber essa diferença. Aqui ele vem mais retorcido e aqui ele vem sempre mais retinho. E eu gostei mais desse resultado, por isso eu faço assim nas minhas peças. Então, continuando aqui na nossa bolsa, vamos para o próximo ponto. Fiz o meu ponto aqui da correntinha, então, em seguida, já entro no próximo Vzinho que tem aqui disponível. Faço o primeiro ponto centrado, o segundo ponto, pulo o meu ponto centrado e faço na correntinha acima dele, do lado dele, e volto aqui, ó, depois do meu ponto centrado, puxando por baixo da agulha, laçando aqui por cima e fazendo meu ponto cruzadinho. E esse é o padrãozinho aqui nessa primeira carreira, ó. Novamente, um centrado, pulo esse ponto aqui e faço na correntinha. E volto depois aqui desse ponto, entre esse ponto aqui da carreira de baixo. Cruzando aqui por cima, laçando e fechando. E vai formando já, ó, os gominhos desse ponto da nossa bolsa Duna. Vamos lá. Ponto centrado. Pulo, faço na próxima correntinha. E volto entre os pontos aqui de baixo, depois do meu primeiro centrado, fazendo meu ponto cruzado.
E assim por diante aqui nessa carreira, gente, ó. Ponto centrado, ponto na correntinha, volta por baixo da agulha, ponto cruzado. E aí, toda essa carreira a gente vai fazer dessa forma. E na próxima, vou mostrar pra vocês bem certinho o fechamento e aonde a gente vai fazer os pontos, porque fica um pouquinho mais escondido, né? Então, ó, volto, faço meu ponto cruzado. Ponto centrado. Pulo, correntinha, volta cruzando. Ponto centrado, pulo, passo na correntinha, volta cruzando. Olha que fofura esse ponto. Centrado, pula um, ó, aqui onde eu fiz aquele aumento, tá? Fica na mesma maneira, centrado, pula um ponto na correntinha e retorno fazendo cruzado. Onde eu retorno, ele é sempre aqui, ó, embaixo desse ponto que eu fiz na correntinha, se vocês perceberem, ó. Esse ponto aqui é o que eu fiz na correntinha, aqui desse meu joguinho, né? Ó, vou fazer o ponto baixo, o primeiro ponto baixo aqui, e eu vou retornar nesse meu ponto cruzado, nesse aqui, ó. Entre esse ponto e esse ponto aqui, né? Aonde saiu a minha correntinha, esse meu ponto baixo aqui da correntinha. Ó, pulo esse ponto, passo na correntinha, volto exatamente ali, ó, depois desse ponto que eu fiz centrado entre os dois pontos de baixo. Cruzou, fechou. Ó, aqui tá minha correntinha, é onde eu vou voltar, porque meu ponto centrado é aqui. E eu vou voltar sempre depois dele, ó, aqui, do lado dele. Pulo próximo, correntinha, retorno. Ponto centrado. Pulo esse, correntinha, ponto na correntinha. E retorno. Ó, estou chegando aqui nos meus últimos pontinhos, tenho meus 4 últimos pontos aqui da minha primeira carreira. Então, o primeiro aqui, centrado, pulo um ponto, venho na correntinha, fecho, volto fazendo o meu ponto cruzado. E aqui, meus 2 últimos pontinhos, centrado no primeiro, pulo um ponto e o meu próximo já vai ser aqui, ó, de encontro com esse meu ponto que voltou, tá? Então, aqui, ó, exatamente na base desse ponto palitinho aqui. Então, eu entro aqui, meu ponto baixo na correntinha e, novamente, volto aqui, cruzando, ó, e encontrando aqui esse outro ponto. Aqui, vamos lá, vou alongar um pouquinho essa minha laçadinha, que eu quero mostrar bem certinho para vocês onde vai ser o fechamento. Existe aqui dentro desse meu ponto aqui, ó, a minha primeira correntinha saindo é essa daqui, ó. Aqui embaixo tá o meu ponto baixo, ó, meu Vzinho, tá vendo? Aqui embaixo é o meu Vzinho.
Aqui tem uma primeira correntinha saindo, que ela fica lá pra dentro, ela fica meio abertinha. E aqui a primeiríssima, a segunda, na verdade, né? Mas a primeira mais certinha, formadinha aqui em cima. E é sempre nessa daqui que a gente vai fazer o nosso fechamento, tá? Então, ó, lá de dentro pra fora, eu vou entrar aqui nessa daqui, nessa segunda aqui que aparece, a primeira que tá bem formadinha. E vou pegar esse meu elinho e levar lá pra dentro, ó, fazendo o meu fechamento de carreira. Aqui, a gente já vai começar a subir a segunda carreira, e aí eu preciso inserir a minha agulha não naquela primeira correntinha que ficou aqui pra baixo, e sim aqui, ó, lá no nosso primeiro Vzinho, que foi o primeiro ponto baixo que a gente fez. Então, eu não vou colocar aqui para começar a minha carreira, eu vou colocar aqui mais para dentro, vai sair lá atrás, ó. Vai sair lá atrás, embaixo desses nozinhos, tá? Então, botei lá embaixo e trouxe, alonguei um pouco esse meu primeiro ponto, ele ficou um pouco mais alongado, não precisa deixar muito. Laço e fecho. Esse aqui é o meu primeiro ponto baixo. E agora, a gente vai pular esse aqui, que é o nosso ponto que veio de palito aqui, que voltou. Eu pulo esse ponto e eu faço meu próximo ponto baixo aqui, ó, entre esse ponto palitinho e o meu próximo ponto baixo que tá ali pra dentro, tá? Tem um buraquinho maior, ó, entre cada joguinho de ponto. Então, eu venho aqui nesse espaço, ó, pulei o meu ponto palitinho que veio aqui pra baixo, faço aqui embaixo da correntinha o meu segundo ponto baixo e, novamente, vou voltar exatamente na base desse meu ponto que tá aqui, esse meu ponto palito, ó, aqui atrás, ó, entre ele e o ponto baixo, na correntinha. Vou mostrar aqui no próximo também para vocês verem, ó. Ele fica dessa forma. Ele tá vindo aqui embaixo, já tá subindo o outro na mesma direção. Ó, aqui novamente. Aqui já começa o meu joguinho de pontos, né? Então, ó, se eu dar uma afastadinha nesse ponto que tá cruzado, meu ponto baixo tá aqui, ó. Ponto baixo, centrado dentro do meu outro ponto baixo. Vou pular o meu ponto aqui, palitinho, que tá passando por cima, e vou fazer o meu próximo ponto baixo aqui, embaixo da correntinha. Aqui, ó. Então, a gente continua com o padrão. Um ponto centrado dentro do centrado da carreira anterior, um embaixo da correntinha e retorno novamente, sempre entre os pontos também, ó. Aqui tá o meu ponto palitinho, aqui embaixo tá o meu ponto centrado, eu vou retornar aqui nesse meinho, entre os pontos. Então, aqui, levo a minha agulha ali, laço, trago pra frente, fazendo o meu ponto palito. Vocês vão ver que ó, fica em cima do outro, saindo do mesmo lugar. Eles saem sempre aqui do mesmo espaço, tá? Da mesma altura. Ó, vamos aqui para o próximo. Meu ponto centrado, onde é que tá? Tá embaixo desse meu ponto cruzado, ó. Ele tá aqui embaixo. Se eu puxar ele para baixo, fica mais fácil de ver. Tá aqui, ó, as duas perninhas. Então, um ponto centrado e um ponto embaixo da correntinha, entre o meu ponto palito e o meu próximo ponto centrado que tá ali embaixo. Um ponto baixo e vou retornar fazendo meu ponto cruzado aqui, ó, exatamente onde eu fiz aqui o meu ponto embaixo da corrente, entre um ponto palito e o meu ponto aqui embaixo centrado. Então, retorno minha agulha ali naquele espaço, laço e trago para frente, laço e fecho. Esse ponto parece um pouquinho complicadinho no início, mas vocês vão pegar bem facilmente, vão conseguir visualizar aí na mão de vocês. Ó, vamos aqui pro próximo. Meu ponto baixo tá aqui. Se eu afastar um pouquinho o de cima, eu consigo ver. Então, o primeiro ponto centrado dentro dele. O segundo ponto na minha correntinha, entre esse ponto e esse ponto aqui, ó.
e o pontinho cruzado sempre saindo aqui, entre o meu ponto cruzado anterior, aqui de baixo, ó, e o meu ponto baixo centrado. Volto, puxo, trago pra frente. E aí, vocês já vão começar a perceber realmente que sai sempre da mesma altura de baixo, ó. Sempre vai crescer um pontinho de dentro do outro. Ó, aqui vocês conseguem ver bem nessa bolsa. Então, todos saem sempre da mesma posição. Então, você já consegue medir se tá entrando no lugarzinho certo, olhando aí a trama de vocês que tá sendo formada. A partir daqui, toda a nossa bolsa vai ser igual e a gente vai subir dessa forma por 6 carreiras, tá? Então, aqui eu tô na segunda, vou finalizar ela com vocês e fechar também. Ó, então, próximo ponto, embaixo do meu ponto cruzado, lá dentro, ó, tá o meu centrado. Vou fazer um centrado dentro do outro. Aqui, entre o meu ponto palitinho e o meu centrado, o meu próximo centrado, eu tenho esse espaço aqui, que é embaixo da minha correntinha. Faço meu ponto baixo e vou retornar exatamente nesse espaço aqui, entre o meu ponto palito e o meu ponto baixo. Então, sempre vai ser entre esses pontos que a gente vai estar fazendo os pontos da nossa nova carreira, ó. Ponto centrado dentro de centrado, ponto baixo embaixo da correntinha, retorno. Ponto centrado dentro de centrado. Ponto baixo, minha correntinha. E retorno depois desse meu ponto, fazendo o cruzado. E assim por diante. Ó, estou chegando aqui nos meus 2 últimos pontinhos da segunda carreira. Vou fazer aqui meu ponto centrado, meu ponto baixo embaixo da correntinha. Quero mostrar esse último aqui para vocês e fazer o fechamento novamente. Vou fazer o cruzado. Ó, e aí, aqui a gente chega no espaço do último. Ó, aqui o meu centrado e aqui, ó, exatamente na raiz do ponto aqui do meu primeiro ponto da segunda carreira, é onde eu faço o meu ponto da correntinha. Então, vocês sempre vão perceber que os pontos, ó, ele sai sempre, a minha correntinha sempre é feita do lado desse ponto palitinho, ó. Ele sempre sai, ó, como se estivesse saindo dele. Tá aqui o meu ponto, meu último ponto baixo do joguinho de 2 e o palitinho sempre vem embaixo dele. Então, aqui, ó, vou fazer o meu ponto centrado, pulo o meu ponto palito, venho no próximo, que é na correntinha do lado dele, faço o segundo ponto baixo e retorno aqui, sempre no ponto que foi feito na minha corrente, ó. Aqui, faço o meu ponto cruzado, laço e fecho. Aqui, alongo um pouquinho o meu elo e, novamente, aqui mostrando para vocês, ó, esse aqui eu já vejo de cara que é a minha primeira correntinha mais certinha formada. Mas, se eu dar uma afastadinha aqui nesse ponto, como eu mostrei para vocês lá na carreira de baixo, eu tenho uma correntinha aqui, ó, saindo lá do meu ponto baixo, mas eu não vou usar ela, eu vou usar a primeira aqui de cima, formada bem certinha, ó. Essa daqui, ela fica um pouquinho escondida lá pra dentro. Então, aqui, lá de dentro pra fora, eu vou alongar um pouquinho esse elinho e levo lá pra dentro pra fazer o fechamento aqui
de carreira que fica dessa forma invisível, tá? E aí aqui, novamente eu venho, não venho nesse que ficou aparecendo, que é aquela minha primeira correntinha ali incompleta. Eu venho lá embaixo, ó, dentro do meu ponto centrado, laço e trago para cima para iniciar aqui a nossa terceira carreira, ó. Laço e fecha, ele fica um pouquinho mais alongado que os outros. Novamente, aqui ao lado do meu ponto palito, nesse espaço, embaixo da correntinha, ponto baixo, e retorno aqui ao lado dele, ó, exatamente aqui, para fazer o meu ponto cruzado. Ó. Dessa forma. E aí, gente, a gente vai fazer dessa forma, como eu falei para vocês, durante 6 carreiras, né? Ó, ponto baixo centrado dentro de centrado, pulo o palito, correntinha ao lado dele, aqui, outro ponto baixo, e volto fazendo meu ponto cruzado. Então, aqui, vou subir as minhas 6 carreiras aí, desse pontinho. E finalizando as 6, volto aqui para a gente fazer a nossa carreira de finalização, onde a gente faz aquelas ondinhas aqui na parte de cima da nossa peça. E aí, nós vamos finalizar juntas todos os acabamentos dessa peça. Ó, como eu falei para vocês, sempre saindo do mesmo espaço. Então, se ficou um pouquinho confuso para você até aqui, sugiro você retornar, assistir bem direitinho passo a passo, pode ir tentando. O ideal é primeiro você assistir, depois você começar a tentar, né? Mas é uma questão de visualização dos pontos, entender da onde o ponto tá vindo, onde ele tá saindo, aonde você tem que fazer o ponto, enxergar, né, onde é que tá o ponto baixo centrado, onde que tá o meu ponto palitinho, onde que está a minha correntinha ao lado dele, para poder dar certo, fazer essa composição aí e ter esse resultado bem padrãozinho aí na sua peça. Então, vou continuar aqui a minha e volto com as 6 carreiras prontas para a gente fazer a nossa carreira de finalização dessa bolsa. Cheguei aqui na minha 6ª carreira, minha bolsa já tá desse tamanhão todo. Fazendo aqui meu último ponto, voltei para finalizar aqui essa carreira com vocês e começar a nossa carreira de acabamento. Então, aqui, só repassando, já tinha mostrado, né? A última carreira, a gente vem aqui fazendo nosso ponto centrado dentro do nosso ponto baixo da carreira anterior. E o nosso ponto de correntinha, ele vem exatamente aqui, aonde já passou o nosso ponto palito e onde tá a base do outro, né? Não tem uma correntinha sozinha aqui para esse último ponto. Então, faço aqui meu ponto e volto no lugar de sempre, fazendo o meu ponto aqui cruzado. E aí, aqui, ó, a gente finaliza essa carreira, a última, né? Agora falta só do acabamento e a gente já tem esse resultado lindão aqui na nossa peça. Aqui a gente vai fazer da mesma forma que as outras carreiras, a gente vai alongar um pouquinho esse elinho. E aqui na primeira correntinha mais certinha formada, né? Lembrando que a gente tem o ponto baixo, essa primeira de todas aqui que a gente não usa para fechar, que ela fica meio escondidinha ali para dentro, a gente faz na segunda. Então, aqui levo lá para trás. E aqui, o primeiro ponto, a gente vai fazer igual a gente está fazendo em todas as carreiras, ó. Não fecho aqui nesse pontinho de cima, fecho lá no meu centrado de baixo e vou fazer exatamente o mesmo ponto que estávamos fazendo. Aqui, meu ponto centrado, meu segundo ponto na correntinha, retorno aqui fazendo meu pontinho cruzado. E o próximo ponto, a gente vai fazer baixíssimo aqui nessa bordinha. Então, eu pulo esse aqui, que eu já botei um ponto dentro, né? Que foi aí o meu ponto baixo na correntinha. E venho aqui, nesse segundo, entro, laço, trago pra frente, tiro tudo. Entro no próximo, ó, só na correntinha.
laço, trago pra frente, tiro tudo. E no próximo, são 3 pontos baixíssimos. E aí eu já tô do lado novamente aqui, onde eu faço meu ponto centrado. E aí eu vou fazer um ponto exatamente igual estávamos fazendo. Um centrado, aqui no meio na correntinha, ponto baixo e retorno aqui, espacinho, fazendo o ponto cruzado. Fiz o ponto cruzado, novamente volto para fazer os meus baixíssimos. Então, não faço nesse que eu acabei de colocar um ponto e faço nos 3 próximos, ó. 1, 2 e 3. E já tô de novo ao lado do meu ponto baixo para fazer o centrado. Volto no meu joguinho de pontos. Um ponto centrado, o ponto baixo na correntinha e o ponto cruzado. Ó, e aí a gente vai começar a ter esse resultado aqui, que são as ondinhas da base da nossa bolsa. Então, fiz o ponto, pulo o que eu acabei de fazer, na próxima correntinha, ó, somente na correntinha, baixíssimo. 1, 2 e 3. E o próximo ponto do nosso padrãozinho da bolsa. E dessa forma, a gente vai completando aí a última carreira da nossa bolsa Duna. Baixíssimo, sempre são 3, ó, 1, 2 e 3 e joguinho de ponto da bolsa. Centrado, baixo embaixo da correntinha, ponto palito. E novamente 3 pontos baixos, 3 pontos baixíssimos, desculpa. Ó, então, vamos fazendo aqui até o final. Aqui no final, vamos ver se vai casar certinho as ondinhas. E às vezes pode acontecer, depende da base, de quantos aumentos a gente colocou, de ficar 2 pontos altos aqui, não acabar bem certinho o padrão das ondinhas. Mas fica imperceptível, vocês vão ver caso aconteça aí, tá? Eu tenho algumas peças que deu certinho e outras que acabaram não batendo e ficando 2 pontos ali, duas ondinhas altas, uma ao lado da outra. Mas realmente na hora de fechar a bolsa, isso acaba não aparecendo. Ó, chegando aqui nos meus últimos pontinhos e já vi que eu vou ficar com duas ondinhas altas, uma do lado da outra, ó. Fiz os meus baixíssimos aqui e aqui eu vou finalizar com uma ondinha alta e vai ficar do lado dessa. Mas como eu falei para vocês, fica bem imperceptível, tá? E acontece de acordo com a palhinha e o número de aumentos que ficou lá embaixo. Eu já fiz algumas com e algumas sem, então cada palhinha aí traz um resultado. Mas, como eu falei, fica super imperceptível. Aqui vocês vão ver, ó, já vou fazer o meu cruzado. E não me incomoda não, ó. Terminei aqui o meu último pontinho, ó, e ficou os 2 altinhos aqui, um ao lado do outro, ó. Fiquei sem essa baixadinha, mas, ó, a gente vai fechar ela dessa forma e fica realmente imperceptível. Aqui, vou cortar o fio do meu trabalho. Olha a quantidade que sobrou aqui do meu rolo ainda, tá? Dessa peça. Então, rende bastante pra fazer ela. Aqui, a gente vai puxar, ó, tudo pra fora, essa pontinha aqui, e fechar naquela mesma correntinha que a gente tava fechando, ó. Aqui tá a minha primeira, meio escondidinha. A gente vai fechar aqui na segunda. Levo lá pra dentro. E aqui, volto, ó, lá pro último pontinho que eu fiz.
fazendo o fechamento certinho aqui da minha peça. Então, aqui com o meu fiozinho que eu passei lá pra dentro, já passei embaixo de mais um pontinho aqui e com a minha cola aqui, ó, Tec Bond número 3, vou levantar aqui e colocar um pontinho de cola pra prender bem. E abaixa ali e deixa um pouquinho aqui pra secar. E aí, a gente vai pra parte já da personalização aqui da nossa bolsa. Ó, então aqui, nesse lado aqui, ó, vou até aparar um pedacinho dessa palha, que ficou aqui uma pontinha. Ó. Aqui ficou o nosso lado, que a gente fez aquela jogada, né, pra dar certinho aqui a emenda das nossas carreiras. E aqui fica a parte da frente dela, então, né? Já que a gente vai deixar essa parte aqui para trás, que é onde aparece mais, que fica aqui para trás. Então, a gente vai personalizar por esse lado aqui. Aqui, para fechar a nossa bolsa, a gente tem a opção de usar esse imã aqui, que é o imã costurável, né? Esse aqui é o de 18 milímetros, tem também o de 14. Ou o botão imantado com corinho, com corinho sintético, né? Eu gosto mais desse aqui, porque por mais que dê um pouquinho mais de trabalho para costurar, ele deixa a nossa peça mais presinha. Então, eu vou começar por ele. O que eu gosto de fazer? Ver exatamente o local onde a gente vai colocar ele, né? Aqui eu fecho a minha bolsa, ó. E vejo bem certinho onde tá o centro dela. E aonde eu vou querer aplicar o meu botão aqui pelo lado de dentro. E aí, eu gosto de dar um ponto aqui de cola nele e esperar um pouquinho, porque fica mais fácil de fazer a costura. Ó, então, coloquei um pouco de cola nele e vou colocar ali mais ou menos no local onde eu quero costurá-lo. E vou ter que esperar um pouquinho ele secar. Para ele sustentar aqui, eu poder costurar. E eu vou fazer o mesmo com esse outro lado aqui. Então, aqui, deixo ele ali agindo. Passo no outro lado. Aqui tem que ter o cuidado, né? Para fechar e ver exatamente a mesma posição, para a bolsa não ficar torta. E por enquanto eu não fecho para não forçar esse imã, né? Ó, aqui, como eu coloquei o imã dentro dourado, eu vou seguir pela linha de acessórios dourados e vou utilizar aqui a nossa alça Chloe na cor dourada. Enquanto tá secando, vou mostrando para vocês algumas opções de personalização aí que a gente tem. Eu adoro essa alça aqui porque ela tem esse pedacinho aqui que dá esse detalhe aqui, olha, na frente da nossa bolsa. Eu acho que fica incrível. Mas existem outras opções que a gente pode estar utilizando que ficam igualmente lindas e aí você pode fazer uma jogada, né? Eu trouxe aqui para mostrar para vocês essa alça de bolas. Fica lindíssima nessa bolsa também. Essa daqui é na cor nude. E outras alças que ficariam lindas, né? O ouro velho fica muito incrível aqui na cor dessa bolsa também. Olha só que maravilhoso. E eu sou apaixonada também na alça Juliette. Olha só essa cor jeans aqui. Ficaria lindíssima com essa peça também. Olha só. Assim como a jeans a alça Juliette na cor jeans, que combinaria com esse azulzinho. Então, gente, são diversas opções aí para vocês personalizarem a sua peça do jeito que vocês mais gostam. Então, depois que a peça colou aqui, já tá firmezinho, ó, eu já posso vir aqui e cortar esse meu finalzinho ali da bolsa, que a gente já havia deixado colada. E aí, vou pegar agora a minha linha e agulha pra gente prender certinho aqui, costurando o nosso fecho costurável.
Então, com a linha aqui já na minha agulha, tô utilizando a linha transparente, ó. A gente vai costurar os 4 cantinhos aqui do nosso prendedor para ficar um pouquinho mais firme. Ele já fica firminho com a cola, mas não dispensa a nossa costura, tá? E eu tenho um vídeo mostrando um passo a passo que eu tenho desse imã lá no nosso canal do YouTube. Se você quiser, tiver muita dificuldade de costurar, tem um passo a passo lá com alguns segredinhos. Então, eu vou costurar aqui os 4 cantinhos, ó, fazendo algumas voltas aqui em cada um dos lados. Eu gosto de passar pelo menos de 2 a 3 vezes em cada voltinha, antes de passar para a próxima. E aí, para passar para a próxima, eu corro a minha agulha aqui, ó, por baixo da peça, tá? Então, corri aqui por baixo da minha peça aqui de metal e venho pro próximo buraquinho. E aí, pegando um pedacinho do fio, a gente volta lá pra dentro para ir fixando esse imã na peça. Costurado aqui os 4 cantinhos. Para arrematar, eu passo num pedacinho aqui de fio, ó. E passo 2 vezes aqui dentro da argolinha antes de finalizar ela, que ela já vai arrematar ali na minha peça. Aí, eu passo lá para baixo novamente e corto o meu fio ali pelo lado de baixo. Ó, dessa forma. E aí, fazemos o mesmo aqui para fechar do outro lado, tá? Prontinho, imã aplicado, e a gente tem esse resultado aqui já na nossa peça. E aí, gente, eu gosto muito de utilizar pingentinho para personalizar ainda mais, dar um toque aí nessa peça, né? Então, como a gente tá seguindo aqui o padrão do dourado, eu vou utilizar o pingentinho de letra, que é a letra A, para colocar aqui na nossa peça. E para isso eu vou prender com o próprio fio de malha. Então, tiro um pedacinho aqui dele, ó, e vou passar aqui dentro, é um pingente passador, um pedacinho de fio aqui dentro dessa minha letrinha. Eu vou só dar uma afinadinha aqui na pontinha, para passar mais facilmente, ó, aqui o comecinho. E aí, com a minha letrinha aqui no passador, ó, eu posso escolher o lugarzinho que eu quero aplicar ela, aqui mais para baixo, mais para cima, bem simples de aplicar. Vou aplicar aqui com a agulha de tapeçaria. Deixa eu ver aqui onde eu vou colocar. Vou colocar aqui no cantinho de baixo. Então, vou levar aqui, ó, dessa forma lá para dentro e ajustar certinho o meu azinho, aonde eu quero que ele fique. E levo o outro lado também lá pra dentro. Ó, ficando aqui dessa forma. Lá dentro já vou finalizar com um nozinho, que eu não consigo mostrar pra vocês, mas um nozinho simples, tá? Vocês vão fazer aí. Cuidado para não apertar muito no primeiro laço e não esmagar os pontos da bolsa. No segundo já pode apertar um pouquinho mais e depois cortar bem rente, ó, ficando dessa forma. E aí, aqui a gente vai aplicar a nossa alça. Como eu escolhi essa aqui, que é a nossa alça Chloe dourada, eu gosto de tirar ela do mosquetão para aplicar, um pouquinho mais fácil. Então, vou aplicar os mosquetões bem aqui na minha lateral, unindo, tá? Eu não gosto de aplicar ele assim, de lado. Eu gosto de aplicar assim, ó, pegando bem a trama aqui da bolsa no cantinho. Então, passo por alguns pontinhos aqui de um lado, ó, e aqui do outro também. Assim, dessa forma, ó, unindo os dois ladinhos aqui da bolsa. E da mesma forma aqui do outro lado.
Gosto de pegar um pouquinho mais para baixo, não deixar só nos pontos da extremidade, para também não deformar a peça na hora de usar, tá? Ó. Então, os dois lados aplicadinhos. E aí, a gente vem aqui com a nossa alça. Aqui eu vou colocar a de tamanho maior. E aí, dá pra usar tanto a menorzinha aqui, né, que é o parzinho dessa, como eu fiz em outra cor ali, utilizando aqui, ó, a alça de bola. Olha que coisa mais linda que ficaria também, tá? Tem essas duas opções. A hora da personalização, pra mim, é a mais difícil, porque são muitas opções lindas. Ó, mas vou colocar aqui a curtinha pra vocês verem como fica o resultado final. Eu adoro essa parte aqui caidinha na frente, ó. Então, gente, esse aqui é o resultado final da nossa bolsa Duna, toda pensada aí pra região que a gente tá indo dar o work, né? Mais uma bolsa super atemporal, essa palha fica maior charme aqui na parte de baixo dela, os pontinhos, as ondinhas, e aí um monte de opção de acessórios para vocês personalizarem elas. E cada uma aí traz um resultado diferente, né? Espero que vocês tenham curtido, aprender ela comigo e já tô ansiosa para ver as produções de vocês por aí. Muito obrigada e até a próxima!